Quando a maioria das pessoas pensa em limpeza, pensa em água, pano, produto com cheiro forte e alguém esfregando o chão. Bem, mas existe uma diferença muito grande entre limpar de qualquer jeito e fazer uma limpeza moderna, profissional, segura, produtiva e principalmente em empresas alinhada com boas práticas de gestão. Na verdade, a limpeza de uma empresa pode ser apenas um custo. Mas tem um outro lado da moeda. Ela também pode ser uma estratégia de produtividade, economia, sustentabilidade, segurança e valorização do cliente. Hoje nós vamos falar exatamente disso utilizando um caso real. De um lado, temos a Cíntia, que é especialista da constância, limpeza, higienização e cuidados em facilities. E ela é criadora de um método próprio de limpeza profissional baseado em técnica, sustentabilidade e resultado. Também recebemos o Marcelo, ele é gerente administrativo da Solute, empresa onde o método foi aplicado com sucesso e que, a partir desse processo, conquistou uma importante certificação, inclusive. Temos também a Adriana, que ela é encarregada da constância, que aprendeu esse método do zero. Ela enfrentou o desafio de liderar, inclusive, uma equipe de limpeza e hoje representa, na prática, o tipo de profissional que é transformado por esse processo. Bem, Cíntia, ela é responsável da constância. Antes de atuar nesse mercado, ela foi gestora de uma instituição de ensino por 24 anos. Em 2020 mudou sua trajetória profissional, foi para Goiânia e conheceu seu marido. Juntos fundaram a Constância. Hoje ela defende uma visão moderna de limpeza profissional. O Marcelo, ele é gerente administrativo da Solute. Ele atua com gestão, estratégia, inovação, e tem uma visão muito clara que a boa gestão não é apenas controle de custo. Não é só isso, é um bom investimento. Bem, para finalizar, a Adriana, ela é encarregada da constância. Antes ela trabalhava na área jurídica. Ela foi chamada para uma vaga na constância de telefonista, mas recebeu uma proposta um tanto quanto inesperada. Assumiu o desafio de ser a encarregada de uma equipe de limpeza. Ela aceitou esse desafio. E é por isso que hoje a gente está aqui. Bem, deixa eu começar com você, Cíntia. Logo de cara eu quero fazer uma pergunta direta. Por que, na sua opinião, a maioria das empresas ainda enxerga limpeza como algo simples, barato e operacional? Olá para todo mundo, né, para a Adriana, para o Marcelo e para você também, Gabriel. Eh, Olha, na minha visão, as pessoas ainda enxergam como algo simples e operacional, porque eles simplesmente só enxergam a limpeza do chão, né. Geralmente, as pessoas pensam que limpar é passar um pano, se quer uma limpeza melhor, você joga água e especificamente o chão. Só que o processo, para ele ser positivo e ter um resultado superior, ele vai além disso. Muito bom. Na sua opinião, qual o perigo de uma pessoa pensar que uma limpeza profissional é igual a jogar água ou passar um pano? Qual o perigo que a empresa sofre? São algumas questões, porque tem o risco para o funcionário, né, que está executando o trabalho, que ele precisa, eh, ter um preparo, ter um trabalho todo por trás ali antes da execução. E o trabalho também mal executado, porque à medida que o trabalho não é feito de forma positiva, o acúmulo de, vamos colocar aqui na prática, da sujidade, ele vai gerar um descontentamento, vai gerar uma má apresentação do dos ambientes do cliente e como nós atendemos o mercado corporativo, isso reflete em uma apresentação ruim para os clientes dos nossos clientes. Então, é é um risco de estar jogando dinheiro fora. Eu posso concordar com você, assim, muito, porque eu vou dar um exemplo próprio, tá bom? Eu fui numa loja uma loja de móveis de alto padrão,
aqueles móveis que são assinados e, enfim, são caros, e a gente ia comprar uns móveis, eu e minha esposa. E a loja era muito bonita, claro, uma loja de móveis, né, ela tem que ser muito bonita, é normal que o layout seja algo especial. Só que eu reparei vários pontos dessa loja com teia de aranha, com poeira, lugares que eu olhava e pensava: "Cara, é de difícil acesso", realmente eu entendo por que que, né, tá sujo, mas é o que você falou, essa imagem fica para o cliente. Eu acho que se a gente pensar e puxar pela memória, a gente já foi muito bem atendido pela pessoa, mas mal atendido pelo ambiente. Faz todo sentido o que você falou para mim. Marcelo, do ponto de vista, assim, de uma empresa como a Solute, né, como a limpeza era vista por vocês antes da aplicação do método da Cintia? O que era limpeza para vocês? Bom, Gabriel, primeiro eu queria agradecer aí o convite, né, de estar participando aqui e dar o testemunho da Solute. Nós temos um prédio altamente tecnológico, então tudo aqui foi pensado, né, para trazer uma experiência para os usuários, trazer um conforto, que seja um lugar agradável. Então, você passa a maior parte do seu tempo no trabalho e não em casa, então o prédio foi pensado para que a pessoa tivesse esse conforto. E nós sempre buscamos, em todas as áreas, ter o melhor. E qual que era a nossa dor, né, é justamente o que a Cintia estava falando, é de ver a pessoa pegar um balde, botar um pano, enxaguar, jogar no chão, passar o pano e depois achar que isso está limpo. E não ter um cuidado com os outros ambientes, com, como você mesmo disse, uma teia de aranha, né, uma poeira no beiral. Então, quando nós nos encontramos, né, vamos dizer assim, encontramos a constância e o método deles, nós vimos que tinha todo o sentido, né, essa parceria, por quê? Não tem desperdício de produto, né, então toda a parte de limpeza tem todo um método, tem toda uma diluição certa, então a gente tem essa preocupação com o meio ambiente, então não gastar água em excesso, não despejar produto no meio ambiente, né, porque às vezes a pessoa vai lá, tem uma quantidade certa que tem que usar o produto, mas você vai usar no balde, a pessoa acha que não está funcionando e vai lá e enche de produto naquilo, e aquilo vai para a rede, vai para o lençol freático, vai para o solo, então tem todo esse esse problema que envolve, né, quando a gente não tem um método assertivo, não tem uma preocupação, não só com a limpeza, mas com o meio ambiente. Então, quando a pessoa chega aqui, né, que vem no prédio e tal, ela sente agradável, olha, nossa, ambiente perfumado, gostoso, bonito, limpo, né? Então, assim, você tem um ambiente de alto fluxo, mas ao mesmo tempo parece que tem pouca gente que usa aquele espaço, né. Então você vê que as mesas não estão manchadas, né, não tem aquele cheiro excessivo, né, de produto de limpeza que às vezes a pessoa vai usando, comum, né, então a gente nota que eles têm um cuidado, né, e da forma que foi pensado, né, essa limpeza, então você vê que, por exemplo, estou numa sala aqui que é uma sala que tem um fluxo de utilização muito grande, né, é uma sala que o tempo todo está sendo utilizada, mas você entra na sala, você se sente agradável, a mesa está limpa, o chão então tem alguns métodos que eles usam para limpar aqui o carpete, passar um pano no papel de parede, né, no revestimento da parede, nas telas, então assim, você fala assim: "Não é possível que essa sala é usada das 8 às 18, com intervalo de 15 minutos, e essa galera em 15 minutos faz essa higienização e deixa esse ambiente perfeito, como se não tivesse sido usado, né". Eu não sei vocês, mas eu acho que a limpeza do ambiente, na realidade o ambiente em si, e claro, obviamente, a limpeza é o mais importante, ele trabalha muito a nossa autoestima, né. Quando a gente vai num lugar legal, num restaurante, e o ambiente é bacana, a gente se sente melhor, né. É óbvio. E quando a gente vai num lugar, como eu falei, que a limpeza tá aquém, a gente tende a desvalorizar o ambiente e a gente tende a nos desvalorizar também. Adriana, antes de aprender o método, o que que você pensava sobre limpeza profissional? Ou algum dia você pensou realmente sobre isso? Não, na realidade, a gente é criada, né, no baldinho, no pano, a gente acha que um pouquinho de desinfetante na água tá tudo pronto. E quando eu me deparei com essa inovação, é aquela coisa que encanta a gente, né, porque primeiro eu tenho o desafio de entender, segundo eu tenho o desafio de aprender, e o principal desafio é ensinar. Então assim,
É uma novidade, só que é uma novidade que funciona, que dá certo. E que, ao longo do tempo que a gente vai aprendendo, vai ensinando, vai praticando, a gente vai vendo que a gente não sabe nada de limpeza, né, a gente tem um pouquinho a aprender todos os dias. Legal, legal. Então, diante do método, você viu que ali tinha um universo de eficiência que você não conhecia. Exatamente. Cíntia, você passou por uma transição muito grande, né, na sua vida quando você se mudou para Goiânia, né, em 2020. Eh, mas eu queria voltar um pouquinho antes disso. O que os seus 24 anos, de instituição de ensino te ensinou sobre pessoas, processo e rotina que hoje você aplica na constância? Eh, eu comecei minha trajetória profissional, curiosamente, fazendo limpeza. Eu fazia faxina para minha avó aos 12 anos. E nesse meio tempo eu sempre fui muito curiosa e minha jornada começou sempre voltada para o aprendizado mesmo, né. E nesse caminho eu fui, entendendo a necessidade de ter organização, de ter planejamento e a diferença que isso faz no resultado. E, eu comecei, trabalhando na instituição de ensino como secretária auxiliar de secretaria e cheguei administradora da empresa. Eu comecei muito nova, então minha jornada profissional foi toda nessa instituição de ensino. E foi lá que eu me desenvolvi, eh, entendendo principalmente também por estar num ambiente educacional, né, por ser de uma família toda da área de educação, eu sempre, entendi a diferença que organização, processo, uma estrutura bem organizada e bem sustentada, ela faz no crescimento, ela faz no resultado mesmo na entrega para o cliente, seja lá em qual ramo for, né. Então, a minha jornada, me foi muito produtiva para mim nesse sentido, e lá também eu cuidava da parte de facilities, né, que na época não chamava facilities. A gente sempre conhece nosso setor mais como terceirização de mão de obra, limpeza e conservação, mas que aos poucos, o nome facilities ele vai se disseminando um pouco mais, mas eu já trabalhava há nossa, bastante tempo atrás eu já tinha feito a implantação de metodologia e de equipamento profissional de limpeza. Foi lá por volta de 2017, que eu já tinha iniciado lá. E aí, quando eu vim para Goiânia, a gente foi, eu conheci meu marido aqui, e ele também tinha, assim, um entendimento de gestão. Nós fundamos a Constância e a nossa experiência, a gente vai aplicando e justamente essa parte de processo, de organização, de metodologia, de uma estrutura bem organizada que a gente vê que faz diferença na entrega, e aí em qualquer área. E aí casou bastante com o propósito da Constância, porque todo esse universo que eu vivi, tudo que eu gosto de fazer, casa muito com o nosso trabalho e acredito que nós estamos no caminho certo. Muito bom, muito bom. Vamos falar um pouquinho do seu método. Ele é definido por 5 pilares, e eu queria que você falasse desses pilares, mas como se você estivesse explicando lá para Cíntia que começou a limpar com 12 anos, tá? Então de uma forma simples, para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender, compreender o que está por trás do método. Então vamos falar dos pilares. Certo. O método, o nosso trabalho, ele é sustentado em 5 pilares, que são fatores que a gente acredita que fazem diferença no resultado e no trabalho de uma forma geral. O primeiro pilar é insumos e técnica, que aí nessa parte entra muito a questão da ciência que é envolvida na limpeza e não só a limpeza do senso comum. Porque existem muitos estudos, né, eh, de vou falar alguns nomes aqui um pouco, que talvez vão ser desconhecido para algumas pessoas, mas é só para ter uma ideia do
do tanto que isso é mais profundo do que a gente pensa, que envolve pH de produto, envolve o ciclo de Sinner, que é o que norteia um pouco da nossa execução, produto profissional, né, que aí entra nesse caso, equipamento, e então, assim, é a parte que vai bem além da limpeza do senso comum, de só jogar uma aguinha ou passar um paninho, né. Nós temos uma parte de governança, que essa já é uma estrutura, é a forma de supervisionar, de medir nosso trabalho, eh, porque não adianta de nada a gente ter um método se ele não for supervisionado, porque a gente está lidando com pessoas, né. Então e é aí que a limpeza entra como estratégia. Porque, a gente tem criação de, plano de higiene, que vai definir o que estava lá em insumos e técnicas, né, plano de higiene os checklists de acompanhamento, e por aí vai também para poder ter um resultado e conseguir acompanhar esse resultado, né. O terceiro pilar são as pessoas, que aí as pessoas são o centro da operação, tanto dos nossos funcionários, quanto do cliente e dos clientes dos nossos clientes, né. Eh, Isso a gente pensa na questão da ergonomia, de equipamentos que sejam, ergonômicos, eles melhoram a produtividade e também melhoram o resultado, porque as pessoas que estão no meio ambiente é igual vocês falaram, né, você falou, Gabriel, a questão de se sentir melhor, de se sentir bem num ambiente, eh, e isso aí existem estudos, né, que o ambiente desorganizado, ele causa até, confusão mental, vamos dizer assim, para a pessoa trabalhar, né. Então eu também não vou entregar um ambiente descuidado para o meu cliente, porque não foi esse o meu propósito enquanto prestadora de serviço, certo? O quarto pilar é a sustentabilidade, né, que muitas empresas falam em sustentabilidade só como um nome, pensando em um nome bonito para falar, né, mas, a gente pensa a sustentabilidade um pouco de uma forma mais profunda, porque a gente executa na questão dos insumos que nós usamos, né, são produtos biodegradáveis, eh, que não vão deixar prejuízos aí para o meio ambiente, eh, cuidamos dos funcionários, não só da questão dos produtos, né, porque o produto ele é biodegradável, ok, mas é na questão, da geração de resíduos em si, que por serem produtos de alta diluição, a gente tem menos, resíduos, porque os galões são maiores, né. Então é tudo estudado para poder gerar realmente um valor e pensando no meio ambiente, nas pessoas, né, de uma forma geral. E o quinto pilar é o resultado, porque o resultado é o que vai ficar depois que o serviço for executado, né. Eh, Porque de nada adianta ter um monte de discurso, quando você chegar no ambiente é aquele negócio, né, você chega num ambiente, você conversa muito bem lá na recepção. Quando você vai no banheiro, o banheiro o banheiro não tem condições, aí denuncia o serviço que é executado. Semana passada mesmo, eu estive numa lanchonete que aconteceu isso. A lanchonete muito bonitinha, até muito bem referendada, mas quando eu cheguei no banheiro, eu estava sem coragem de comer, mas estava com um cheirinho ótimo. Olha, eu gosto muito de quando eu recebo, né, quando eu recebo os meus convidados, de dar casos pessoais, porque eu acho que isso aproxima, né, as pessoas do assunto. E eu vou dar 2 casos pessoais aqui. Um é, eu sou uma pessoa ligada em limpeza, eu não sou o maluco da limpeza, mas eu não gosto de ficar num ambiente que eu não estou confortável, ponto.
eu sou assim. Então, a minha casa, ela tem uma parede de pedra, que ela não foi muito bem feita, então ela fica caindo uma areinha o tempo todo, sabe. Então assim, eu literalmente varro a minha casa todo dia, por causa da tal da areinha. Então todo dia eu vou lá e varro a minha casa. Só que eu estava parando de varrer a casa, porque eu estava ficando com dor nas costas. A dor nas costas, eu estava falando com a minha esposa: "Pô, varre a casa, e tal". Aí aquele ruído entre marido e mulher ali, né, que eu tô falando para ela fazer um negócio, e tal, aquela coisa que poderia ser evitada, porque eu faço de boa, muito tranquilo. E aí eu fui na casa de um amigo e vi uma vassoura alta, grande, comprida, eu não sabia que existia. Cara, mudou minha vida. Eu comprei aquilo ali, eu não sinto dor e eu varro numa boa. E olha como as coisas impactam, né, como o tamanho de uma vassoura impacta na relação marido-mulher. Imagina, no caso aí do Marcelo, que tem um monte de gente trabalhando, pessoas diferentes, culturas diferentes, famílias diferentes, com a pressão da empresa, tendo que dar resultado, e essas questões que são invisíveis, né, Marcelo? O que você pensa disso? Nossa, eu vou falar pra você, o que me estressava era o tal do pano, do rodo passando na recepção, entendeu? Ah, surgiu um negocinho ali, lá vinha a menina com o pano, "O que que é isso? Não tem outra", "Não, não tem outra coisa, não tem, não tem, não tem", eu falei: "Mas não é possível". Aí me chega a Cíntia com uma série de equipamentos, né, apropriados, máquina, e eu fiquei olhando assim, às vezes dá até vontade de ficar sujando só pra ver o povo limpar, porque porque é tão rápido e prático que eu fico assim: "Meu Deus", agora eu aplico até na minha casa. Eu fico assim: "Não, agora eu não vou mais usar vassoura nem rodo aqui em casa, vou usar só esses equipamentos". E E aí isso reflete, na experiência do usuário, né. Então assim, a gente tem um espaço aqui que é um espaço de coworking também junto da sede, que é para também a pessoa ter experiência de usar um prédio tecnológico, né. E as pessoas, elas elogiam, elas gostam de voltar aqui, tem todo o fator do design, né, do conforto, mas o que impacta bastante é isso, é a limpeza, aquele ambiente que tem um perfume agradável, porque é limpo. A Cintia tocou lá, né, que foi no na lanchonete bonita, tudo organizadinho, né, o negócio cheiroso, mas foi no banheiro, era uma tristeza. Aqui, às vezes, o pessoal fala que gosta de ficar aqui e tal, que até o banheiro é agradável como no restante, né, dos ambientes aqui. Esses dias mesmo eu peguei uma menina da limpeza lá e eu falei assim: "Me conta aí, o que que é esse produto? Porque é cheiroso demais. Bate ali perto da mesa também, não precisa bater só no banheiro não. Põe um pouquinho aqui também". Ela falou: "Não, mas esse é só para banheiro". Eu falei: "Não, mas isso aqui é gostoso demais". Aí eu falei: "Bate aqui no meu cestinho de lixo aqui do meu lado, pelo menos eu sinto um pouquinho do cheiro". Então isso traz um conforto, né, para o usuário. e isso tudo, a gente busca porque as pessoas às vezes têm aquela, eh, impressão de que produto profissional, que ele tem cheiro ruim, ou que ele é muito forte, ou que ele vai intoxicar, e é exatamente é aí que vai entrando a questão dos estudos, da ciência mesmo, porque, a gente sabe o que que pode usar, o que que não pode. O propósito aqui da Solute, ele casa muito com o nosso trabalho, porque aqui é um prédio tecnológico e a gente não pode de maneira nenhuma jogar água aqui para limpar, né. E é um movimento grande de pessoas, então a parte no nosso pilar de insumos e técnicas, por exemplo, que o Marcelo citou, né, a gente preocupa em ter um carrinho para o pessoal da limpeza, organizado, com borrifador, então toda vez que a gente vem, a gente observa tudo isso, porque eu já fui em diversos lugares, que a gente chega, o a pessoa que faz a limpeza, ela tá lá sem um calçado correto, sem um EPI, né, sem o luva, o carrinho todo bagunçado, isso se é que tem um carrinho, porque às vezes tá só o balde com pano e um rodo, e muitas vezes, na recepção aqui do prédio, a gente nem basicamente não tem um pano, porque nós temos um equipamento que ele faz essa limpeza sem necessariamente precisar do pano. E aí isso tudo entra também a questão da nossa responsabilidade, a parte da sustentabilidade,
porque também gera menos resíduo, porque o pano, ele é reaproveitado, tem a forma de lavar. Na hora da vassoura, a gente já não usa mais vassoura, porque imagina, aqui é um coworking muito movimentado. Imagina se eu tenho um ASG, um auxiliar de serviços gerais, varrendo e jogando poeira em quem está trabalhando. Não tem jeito, né? Não dá. Então a gente tem é muito da limpeza hospitalar, que ela é replicada no nosso ambiente, porque todo mundo tem a ideia de que doença e problema só dá dentro do hospital, mas não é verdade. Então a gente replica muito isso dentro do nosso trabalho, porque nos dá uma base bem boa aí. Adriana fica mais de perto nos postos de serviço, né? E a gente tem que ir quebrando paradigmas, porque os novos funcionários, eles querem jogar água, porque é igual a Adriana falou quando ela começou, a gente ficava lá atrás, né, pensando em passar um pano. Eu também, eu sou da época que usava era enceradeira, aquela em casa para poder para poder deixar o chão todo brilhante. Mas a gente já sabe que o processo não é esse. Mas aí cada dia é um tijolinho, porque a gente tem que fazer a mudança de paradigma na cabeça das pessoas e também dos clientes. Porque o cliente, geralmente, ele não acredita no nosso trabalho até ele ver o resultado, porque eles querem que jogue água. Mas É aí muito aqui na Solute cultural. nós já exatamente. Aqui na Solute nós já não tivemos esse problema, porque a gente não pode nem jogar água. Olha que interessante, né, posso falar dos Estados Unidos, e de alguns lugares em Portugal. Não tem ralo no banheiro, não dá para jogar água. Então, é uma questão realmente cultural e muito próxima, porque uma coisa é você tem um aspecto cultural no seu dia a dia que às vezes acontece. Não, cara, limpeza é todo dia. Você vê a sua avó, a sua mãe limpando desde que você é pequenininha, é uma coisa muito forte, assim, esse direcionamento, né? Mas vamos pensar agora em algo mais profissional, as estratégias ESG. Cíntia, como que, na sua opinião, a limpeza profissional se conecta com essas estratégias que às vezes a gente acha que é só para empresa grande, que é uma coisa meio distante? Como é que você vê essa conexão? Olha, eh, o ESG, eh, acaba que ele vira a forma como o mercado enxerga a empresa. Então, eh, ele se conecta com a partir desse método todo que eu falei, porque a gente cuida das pessoas, né, que entra na nossa parte, de responsabilidade social, porque de nada adianta a capacitação e por aí vai, porque de nada adianta, eh, eu ter um profissional que usa uma vassoura com cabo de madeira de 1 metro. Primeiro que no dia seguinte ele vai estar descadeirado. E não vai e fora que quando a gente usa equipamento, profissional, eles melhoram a produtividade. Marcelo falou bem aí a questão de máquinas, né, também, que elas vão melhorar a produtividade, então a pessoa, ela vai ter um dia a dia mais tranquilo. E não necessariamente ficar se matando, jogar um produto lá e um produto domissanitário, que geralmente é o que a gente vê que as empresas usam, e ficar lá o resto do dia só esfregando, e não vai dar resultado. Então, eh, nessa questão a gente cuida bem do tem o cuidado com o funcionário, às vezes a gente, na nossa supervisão, a gente vai ver: "Olha, tá sem luva, tem que cobrar a luva", porque, a gente sabe que é responsabilidade do colaborador, mas é nossa responsabilidade, quebrar esse paradigma e fazer eles entenderem por que é preciso fazer dessa forma, para se proteger. Então é um cuidado com o colaborador. A questão dos cabos, né, porque nós usamos a questão da ergonomia, a questão do acompanhamento para mostrar para o nosso cliente também, eh, que nós geramos valor, que a limpeza, ela não é commodity, porque ela é sempre vista como commodity, mas ela não é. Ela entrega valor, porque quando a gente chega num lugar, a primeira coisa que a gente vê é se está limpo ou não.
E eu gosto muito de falar com nossos colaboradores, que às vezes eles falam: "Ah, não, eu faço limpeza", mas não, a responsabilidade é nossa de mostrar a diferença de um trabalho profissional, porque à medida que eu aplico as técnicas, que eu estou bem paramentado para trabalhar, e isso tudo vai demonstrando para o nosso cliente, para quem está no ambiente e vai dando resultado. E a questão da sustentabilidade com o meio ambiente, o cuidado, a questão dos resíduos e tudo. Então, a limpeza, com toda certeza, ela está muito ligada ao ESG e isso sustenta muito o nosso trabalho, e não só como uma palavrinha bonita, né. Porque a gente sabe por que que as empresas precisam se adequar às estratégias ESG, mas para a gente ela é uma prática, a gente está buscando sempre isso. Adriana, eu quero saber agora da parte prática, né, como é que foi para você, como é para mim, né, e todo mundo que não trabalha com esse nível de limpeza profissional, como foi você se enxergou a limpeza como uma atividade realmente profissional, no sentido de: "Cara, não tem pano, não tem água, é tudo diferente aqui". Como é que foi esse início para você? Fala da tua experiência. Olha, Gabriel, no início foi, assim, surreal, né. Digamos que foi uma adaptação aí de uns 15 dias. Eu tive esse desafio, né, mas eu tive 2 pessoas ali que foram o meu suporte, né, eu digo que foram os meus braços, né. Dona Cíntia sempre me mostrou o outro lado e com uma facilidade imensa. Ela mostra isso pra gente num nível que você é bem perceptível, você entende. O meu desafio maior foi realmente praticar para passar para as outras pessoas o que eu tinha entendido. Mas foi bem desafiador. Agora não mais me assusta, né, agora, cada vez que ela fala que tem um método novo, que tem um equipamento novo, a gente já quer treinar, a gente quer levar para a equipe, né, e o nosso desafio, ele é constante, né, todos os dias ali, mas não mais assustador, agora é aquele passo que a gente dá todos os dias mesmo para fazer com que as outras pessoas, acreditem, né, assim como nós acreditamos, porque realmente dá certo. Muito bom. E hoje, quando você vai ensinar alguém, né, eh, qual é o principal desafio dessas pessoas? Que normalmente elas falam: "Cara, isso aqui é difícil, eu não estou conseguindo". O que que é? É a cultura, né. Muitos dos nossos ASGs, eles vêm de uma outra cultura, né, um outro tempo, o tempo do pano, do rodo, da vassoura, de levantar o pó. Então, a nossa grande dificuldade hoje é com que eles entendam, né, que existem métodos mais fáceis, mais rápidos e mais práticos, né. Mas a gente consegue, né, ao longo da nossa persistência e insistência, nós conseguimos, né, colocar na cabecinha dele. Não é fácil, né, com muito treino, muita persistência, muita insistência, muita cobrança, mas acabamos que colocamos na cabecinha deles que dá certo, e funciona. E você acha que eles, a pessoa, né, que não está acostumada com esse desafio e, enfim, começa a vivenciar, você acha que o ponto de virada é quando ele vê o resultado? Sim, é quando ele vê o resultado. Vou citar um exemplo, a gente tem um colaborador, a gente deu uma máquina maravilhosa para ele que facilita ali o trabalho dele, ele diminui 2 horas do serviço dele em 20 minutos, 30 minutos. E a primeira vez que a gente foi ensinar, ele falou que não, que a máquina não funcionava, que ele não queria a máquina, ele queria o modo antigo. Foram assim 20, 25 dias, um mês ali batendo de frente com ele, falando que dava certo, dava certo. E hoje, né, ele fala: "Eu não sei como eu vivi tanto tempo sem essa máquina". Mas eles Eu eles tenho um rodo, isso, é difícil. ô Gabriel, Eles são, assim, eles são um pouquinho teimosos, né, naquela persistência de que o novo na realidade para eles é assustador. Tudo que você mostra para eles de novo, acaba assustando eles, né. Então, ao dia a dia, passo a passo, como que nós vamos ensinando e fazendo, porque não só ensinar, nós precisamos fazer junto com eles. E aí eles veem que dá certo, eles olham e falam: "Olha, não é que você tinha razão?" E acabamos implantando da maneira correta com eles. A gente precisa mostrar para eles que dá resultado, né. E a Adriana vive mais de perto, porque
é igual ela falou, não adianta você falar. Você tem que provar que até para o cliente isso acontece. Porque eles vão achar que aquele produto ele não faz diferença. Vai falar: "Meu Deus, mas e a água? Cadê a água? E o pano? Cadê o pano?". Então, assim, eu também, eu sou dessa época, né, eu aprendi a limpar assim. Então foi uma mudança de paradigma que eu acreditei e a Adriana comprou a ideia também, acreditou, e a gente tem que ir mudando e significando isso, porque não adianta eu falar: "Faz desse jeito, usa luva", por exemplo. Tem que mostrar que esse mesmo funcionário, né, Adriana, ele outro dia nos deu um depoimento que nem foi dentro do local de serviço, ele foi em outro lugar fazer um serviço e não usou luva. Exatamente. Ele queimou a mão todinha. Então, depois vem depoimentos deles mesmo. Essa máquina mesmo que a Adriana está citando aí, depois de um mês, nós tivemos que a gente vai tentando explicar, nós tivemos que praticamente obrigar, porque ele tinha todo tipo de problema para a solução que a gente arrumava, né. Eh, por fim, ele falou que a máquina ia estragar o piso. Aí nós falamos: "Não, agora vai usar". E isso eles resolvem até o horário de serviço deles, eles começaram antes eles tinham que chegar num horário, eles chegam meia hora mais tarde, É. exatamente por causa da máquina e também por causa de cronograma de rotina, que algumas coisas porque, a minha vivência lá atrás em ambiente de educacional, me deu essa experiência, que tem coisa que a gente tem que fazer antes do dia acabar, para o dia seguinte estar pronto. Então, essa montagem de cronograma, essas coisas todas que a gente faz, elas fazem diferença. E Marcelo tá ali rindo, porque ele sabe até de Eu sei demais. Eu tenho até um rodo aqui com pano, que às vezes quando ele pega a máquina, eu falo: "Ô, deixa essa máquina aí, vai limpar lá agora com o rodo e com o pano". Aí ele: "Não", eu falei: "Vai". Você ficava aí 3 horas lá limpando e no final do serviço falava: "Ué, mas tá do mesmo jeito, não tirou nada". Ele: "Não, é difícil de limpar". Agora, se ele puder, ele dorme com a máquina do lado, porque rapidinho, realmente os métodos são muito bons, sabe, Gabriel? Essa máquina aí que ele tá falando e o funcionário, ele foi bem resistente mesmo. E só pra você ter uma ideia, eles gastavam ele mais 3, né, ele mais 3 e aí quase 2 horas para limpar o piso do estacionamento, que é um piso todo em epóxi, né. Agora é um só com a máquina, pá, vai lá em meia hora tá tudo pronto. E parece que nem Marce sujou, estava impecável. e Marcelo, como é que foi esse processo para você, né, em termos de produtividade, desperdícios que poderiam existir anteriormente? Houve muita resistência de gestão ou das pessoas? Como é que foi esse processo da implementação desse novo método? Bom, eu nunca fui adepto à água para limpeza, nada, né, então assim, e sempre tive convicção que a gente poderia usar de outra forma. E quando eu fui para os Estados Unidos, e eu vi ambientes com carpete, ambientes com piso vinílico, e que nem você falou, né, que aí na Europa não tem ralo, né, eu falei: "Cara, como é que esses caras limpam isso aqui?". E aí eu vi lá o pessoal limpando, produto para isso, produto para aquilo, eu falei: "Não é possível que no Brasil a gente não tem". "Não, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem jeito, é desse jeito". E aí, banheiro é com água sanitária, eh, o piso porcelanato joga um pouquinho de detergente, mais um pouquinho de não sei o quê, e passa o pano que limpa. E aí vem a Cíntia com uma série de métodos, metodologia, cronograma, tal. Eu falei: "Cara, é isso que eu quero, é isso que esse prédio precisa". E quando eu subi isso para a diretoria, né, eu falei: "Nós vamos trocar a empresa". "Não, mas a empresa", "Não, vamos trocar a empresa, porque tem uma empresa que tem um método diferente e tal, isso aqui". "Ah, olha, você tem certeza? Depois vai dar problema, esse negócio não limpa direito". Eu falei: "Não, eu vou comprar essa ideia e eu assumo a responsabilidade e assumo o risco. Vamos trocar, porque eu acredito que isso aí vai funcionar". E eu fiquei surpreso, porque não foi só contratar a empresa. Ah, contrata a empresa, vai trocar o método, vai fazer diferente.
Não, senta com a gente, estuda os ambientes, o que que precisa ser feito, que horas, que dia, como é que faz em cada ambiente. Então, isso que a Cíntia colocou dos carros, né, dos carrinhos de limpeza, todos eles têm um cronograma com cores, com como é que funciona, qual que é o produto, qual que é o método, entendeu? Qual que é o borrifador, né, Adriana, que utiliza. Hum. Então, para esse ambiente é esse, é tudo detalhado. Então, assim, eh, só não aceita um método desse a pessoa que realmente não quer uma limpeza, não quer ter algo diferente, né. Tudo organizado. E outra coisa que eu gosto dela é que, a Adriana vem aqui, faz a supervisão, ensina, faz, reciclagem, pega a pessoa, dá uma instrução de alguma coisinha que para mim tá tudo ok, Gabriel, para mim tá funcionando perfeito. Ela encontra um detalhe que ela precisa aperfeiçoar no colaborador. Depois vem a Cíntia para ver se realmente eles aplicaram. Isso. Então, é um método que para nós, eu não tenho mais estresse, eu não tenho mais preocupação com isso, né. Então, da forma que é feito, vem um outro colaborador, vem às vezes alguém cobrir uma pessoa que está de licença, ou uma pessoa que ficou doente, ela traz um outro, nem, não nos abalamos, né, que: "Ah, agora vai ter que vir aqui explicar como é que funciona". Não, todo mundo já sabe como é que funciona, ela pega o carrinho, olha o cronograma, pega, ela sai andando aqui, aí eu chamo esse colaborador dele que ela citou aí: "Pô, você não tem que explicar ali como é que vai fazer, onde que é, tal". Ele: "Não, eu já só falei qual que é o andar que ela vai ficar e tá tudo no carrinho". Então, assim, é uma maravilha, pra mim é uma maravilha. Cada um já tem, né, já tem seus equipamentos, já cuida do seu próprio material, e a gente fica de olho só para eles poder continuar comprando a ideia, porque isso às vezes já aconteceu em posto de serviço, né, Adriana? Isso. Que eles às vezes e olha que eu já escutei até outras pessoas contando, que a pessoa leva a buchinha de lavar vasilha de casa, leva o pano de casa, mas aí a gente vai mostrando aos poucos, a diferença que isso faz na entrega e é igual, tanto a Adriana quanto o Marcelo já falaram, né, que antes gastava era 3 pessoas para fazer o serviço que hoje um faz em menos tempo. Então, de uma forma ou de outra vai melhorar a produtividade. Então, a pessoa trabalha, mais satisfeita, porque também ela vê o resultado do que ela está fazendo. Então isso tudo passa pela valorização da pessoa que está executando o serviço, porque eu podia muito bem pegar uma vassoura com cabo de madeira, entregar e continuar minha vida. Mas, não é dessa forma que eu enxergo o trabalho. E um outro detalhe, que as pessoas enxergam às vezes que é mais caro, que a limpeza profissional ela é cara, porque um galão de produto custa "X" reais, mas só que aí não tem a questão do custo-benefício, que a hora que ele faz a diluição, qual o quanto que isso vai render. Além do É. meio ambiente, né, porque o meio ambiente todo mundo gosta muito de falar, 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 mas na hora de fazer, tá todo mundo com a vassourinha e a água julgando. Mas a gente cuida disso, porque acaba que lá na frente, ela vai gerar economia sem sombra de dúvida, porque o equipamento ele tem mais durabilidade, o funcionário ele adoece menos, quem está no ambiente adoece menos também. Porque está num ambiente mais saudável, a gente não só limpa, a gente higieniza, porque no plano de higiene a gente pensa exatamente nisso, de desinfecção de superfícies, porque a gente não pensa só no piso, a gente pensa numa maçaneta de porta, eh, numa tomada, porque isso tudo faz parte do ambiente, em tirar a poeira, mas isso tudo tem uma metodologia certa para fazer, porque senão também o pessoal tá todo mundo trabalhando e recebendo a poeira na cara, não dá, né? Isso. É verdade. Como você falou, o método ele é muito complexo e tem uma questão logística muito importante. A junção de equipamentos, método e treinamento faz com que seja mais eficaz o resultado. E como o Marcelo falou aqui, ele sente, na produtividade, né. Muitas vezes o empresário ele olha talvez só o custo, mas ele não vê o resultado.
e às vezes o resultado, precisa, né, ser maior do que qualquer tipo de custo ou até mesmo investimento. Bem, Adriana, você acha que esse método, claro, ele traz mais segurança para a equipe ou ele deixa o ambiente de trabalho mais leve ou ambos? Qual seria o destaque para você sobre a equipe com relação ao método? Uma junção dos 2, né. É um método que ele traz muita segurança. A gente já começa pela questão mesmo de proteger os nossos colaboradores, tá, nossos ESG. Eles trabalham com a postura reta, né, eles não ficam curvados, os carrinhos deles são uma altura para que eles possam alcançar de forma que não se abaixem. Os baldes, né, que são baldes de 2 águas que nós usamos, eles têm rodinha com uma alça um pouco maior para que eles arrastem, ao invés de carregar o balde pesado, né, machucando, evitando vários acidentes, por assim dizer, né. Então é uma junção dos 2, né, deixa o ambiente mais leve sim, e protege os colaboradores. Bom, muito bom. Bem, Cíntia, eh, você acha que o que diferencia, ah, a empresa que é preocupada de fato, a sua visão, tá, que você vê dos seus clientes, o que que diferencia de fato a empresa, em termos de resultado, que se preocupa com a limpeza, e eu acho limpeza um nome até pejorativo porque você faz muito mais do que isso, é quase que uma designer de ambiência, né, eh, e o Marcelo virou fã também do método como eu, então com certeza ele vai concordar. Mas em outras empresas, o que você vê do antes e depois dessas empresas, depois do seu método? Você falando dos meus clientes, Dos resultados, que você dos chegou e resultados, na empresa você olhou, a empresa era assim, e aí depois do seu método ficou assado. Conta pra gente. olha, geralmente a gente chega, a gente encontra muita sujidade aparente, incrustação, eh, falta de organização, falta de capricho mesmo, de cuidado. E aí quando a gente assume, eu já tive caso de cliente que a gente atendeu que eles acharam que a gente até pintou a parede, porque quando na verdade nós só limpamos, mas limpamos de verdade. Eh porque então eu acho que, você está falando de falar que isso é até pejorativo, porque realmente a limpeza ela é mais profunda do que isso. Então, a gente consegue, cuidar mesmo. Eu falo que meu trabalho é de cuidar dos ambientes, e eu cuido como eu cuidaria da minha casa. Às vezes até mais, porque eu sou muito detalhista, e então a nossa parte da operação também, eles vão tendo esse olhar, e isso traduz mesmo no resultado, porque aí o cliente antes, eles começam a perceber que realmente antes não tinha limpeza, que tinha só um paliativo. Eu não Perfeito, sei se a perfeito. Cintia lembra aonde que ela me ganhou, viu, Gabriel? Ah, agora eu quero saber, você lembra, Cíntia? Me conta não, me conta, Marcelo. Ah, não é possível que você não lembra. No elevador, o Gabriel, eu tinha um problema no elevador que era assim, uma coisa que eu até hoje eu uso muito a escada, né, mas eu passava a usar tanta escada que o elevador me incomodava demais, as manchas no inox. Eu só limpava, 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 entrava no elevador, o elevador com o inox manchado. Aí eu ficava usando a escada só para ficar olhando para aquela parede do elevador manchada. E aí quando a gente estava conversando, que eles vieram conhecer toda aqui a operação, todo o prédio, desde o subsolo até o terraço, para saber como é que vai fazer, como é que vai implantar, não sei o quê, aí a gente pegou o elevador para ir no terraço, né, porque não dava para ir de escada. Aí eu falei: "Cintia, esse negócio sabe o que me irrita? Esse elevador". Ela falou assim, eu nem precisei terminar de falar, por isso que eu achei que ela ia lembrar. Ela: "Não, eu vou resolver essas manchas aqui, isso aqui não vai existir mais não". Eu falei: "Ah, eu quero só ver". Pois a primeira coisa que eles trouxeram, que até hoje eu não sei o que é, mas acabou com as manchas. Segredos. Viram? É, e é na verdade até um segredo muito tranquilo, né, Adriana? Porque é é porque a limpeza do senso comum, eh, o pessoal gosta muito de fazer misturinha e inventar coisas, quando na verdade, dentro do processo, do método nosso de trabalho,
Ixi, vai mui vai quando a gente entende, o negócio vai bem mais tranquilo, mas, e aí a gente consegue e até de uma forma bem simples, porque basicamente a gente nem tem tanto produto aqui, né, Marcelo? Verdade. Não são vários, são os produtos certos, na verdade. Isso é uma coisa que trouxe muita economia, sabe, Gabriel? Você perguntou lá atrás para ela, né, o que que ela achava dos clientes. Eh, a outra empresa que prestava serviço para nós, também tinha no contrato que tinha que fornecer os produtos. Só que chegava em determinada hora do mês, eu tinha que adquirir mais produtos para o pessoal limpar, porque o pessoal falava assim: "Ah, acabou o produto", que a empresa trouxe. Eu falava: "Mas como que acabou o produto?". "Ah, acabou o produto". Eu: "Cara, mas como é que acabou o produto? O negócio tá sujo, tá mau cheiro e nada", né. Então assim, a forma que ela traz, que faz a diluição, tem lá um equipamento que ela coloca que já faz a mistura certinha, né, da diluição, aquela coisa toda, não é excesso, não é falta. Então assim, acaba que você não tem essa preocupação também. E aí eu vejo que não é que a outra empresa não tem um processo como eles, trabalham hoje. Então eu não preciso ficar comprando nada, porque já está, no pacote, né. Eu não preciso que chegar agora no meio do mês, alguém me ligar ou vir atrás de mim: "Marcelo, eu não tenho produto para limpar o chão. Marcelo, o pano já tá preto, não tem como usar, tem que comprar outro pano". Eu falo: "Mas eu não tenho que comprar pano", entendeu? O pano me perseguia, então, eh, realmente é muito bom mesmo. E Marcelo, desculpa, pode falar, Adriano, perdão. Nós temos um método, o Marcelo falou um ponto muito importante. Nós somos contra o desperdício, né. Como a dona Cintia sempre falou, nós vivemos em um mundo que nós precisamos cuidar dele. E a gente começa a cuidar justamente com não desperdiçando. Então, no nosso posto, né, sempre um posto quando ele tem mais de 3 ou 4 colaboradores, que é o caso daqui da Solute, nós colocamos o líder no posto, que é justamente para nos ajudar. Então, o nosso líder, ele é o responsável, né, pelo abastecimento dos outros AFG, né, e da diluição. Assim a gente evita o desperdício, ele justamente vai lá na bomba, ele sabe, né, a diluição correta, certinha, e ele vai lá, toda vez que eles precisam, e abastece para os AFG. A gente não tem desperdício de forma alguma. Legal. Marcelo, bem, a gente está encaminhando para o final, mas eu quero fazer, algumas colocações ainda com vocês. E para você, Marcelo, eu queria te perguntar o seguinte: para o empresário que está vendo esse nosso bate-papo aqui, está se identificando, mas está em cima do muro. Ele não sei se é para mim, não sei se vai funcionar, está um pouco inseguro. O que que você falaria para esse empresário sobre aderir ou não o método da constância? Olha, eu diria que muita gente às vezes acha que isso é um gasto, né, é um desperdício. E eu falo que isso é um investimento, certo? É você estar cuidando de um ativo que você tem e é você estar, trazendo uma experiência para quem usa o teu ambiente muito bom. Então, se o empresário colocar na ponta do lápis, ele vai ver que vale muito mais a pena do que ele usar os métodos tradicionais. Sem dúvida nenhuma, de olho fechado, eu falo que eu não trocaria esse método se alguém falar assim: "Ah, mas aí, custa mais caro". Não custa, entendeu? Você A pode fazer vassourinha é mais caro, né? é bem mais caro. Eu falo Beleza. porque você tem produtos de qualidade, você tem, evita desperdício. Então, quando você chega no final do ano e pega o seu orçamento e vê quanto que você eu não que o meu orçamento, eu não falo que eu gastei, eu falo quanto que eu investi, porque tudo que a gente faz no Facilities é investimento, né, então a gente está investindo para ter um retorno. Então isso que é o mais importante. Então acho que aquele empresário que está em cima do muro, ele tem que pensar nisso. Eu vou investir num método que vai me trazer economia, segurança e bem-estar, ou eu vou gastar com um serviço que é mais, teoricamente, mais barato, mas não é, entendeu? Mesmo que você colocar hoje no comparativo, você vai ver que não é, e ter um resultado ruim no final do ano, né. No Maravilha. caixa e na entrega, né. Exatamente. Adriana, se você pudesse voltar ao dia que você recebeu a proposta,
né, da equipe de limpeza da Constância, o que que você diria para você mesma? Cara, tu conseguiu. Fo foram foram desafios que eu tive que bater de frente, né, bato de frente até hoje com alguns desafios. Nós temos aí vários pela frente todos os dias, mas se eu pudesse voltar naquele dia, eu só falaria: "Vai, que vai dar certo". Em momento nenhum eu falaria para desistir ou para não aceitar, porque valeu a pena cada dia, cada etapa, até hoje só tem valido a pena. Bom, que bom. E você, Cíntia, eu queria que do seu ponto de vista você falasse um pouco como você se sente, com o orgulho que você provavelmente tem, tanto na Adriana, como no seu time, e como o resultado que você trouxe para o Marcelo, que é o seu cliente. Como é que você se sente? Extremamente orgulhosa, né. Com certeza, porque essa nós temos que ter uma quebrança de paradigma todos os dias. Primeiro meu mesma, né, e é muita dedicação, porque eu também tenho que acreditar e fazer dar certo. E é muito estudo, muita dedicação, eh muito mesmo, porque eu busco muito, e aí eu fico satisfeita, porque eu vejo que realmente dá resultado e que o que eu prometi, eu estou entregando. Porque de nada adianta se meu discurso é diferente da minha prática. Eu falar e minha atitude ser diferente. Então meu trabalho e o trabalho da empresa todo é feito de uma forma muito responsável, a gente busca atender da melhor forma, e aí quando a gente vê a Adriana, satisfeita, imagino que na casa dela ela vai replicando, e isso tudo melhora a vida de todo mundo. E o Marcelo aqui, enquanto nosso cliente, que ele também está satisfeito com o resultado, então eu fico cada dia mais orgulhosa, e aí isso me dá mais impulso para poder continuar estudando, né, para poder buscar ainda mais porque para mim, eu nunca tenho o meu limite de melhoria. Eu sempre posso fazer mais. E é ótimo a gente ter profissionais como você, com essa visão. E a prova disso é esse bate-papo. Bem, você que está aqui nos assistindo, você já entendeu onde essa conversa levou. Ela mostrou algo muito importante, que limpeza profissional não é apenas passar pano, jogar água ou deixar um ambiente cheiroso. É muito mais do que isso. Limpeza profissional requer método, e esse método traz resultados diferenciados. Quando tudo isso é aplicado com seriedade, o resultado com certeza aparece na equipe, na percepção do cliente e até no reconhecimento externo, né? Como aconteceu com a Solute por meio da certificação que eles conquistaram, né. A Cintia ela trouxe o método, o Marcelo trouxe o ponto de vista, do cliente, e a Adriana mostrou que quando existe treinamento, processo, oportunidade, uma pessoa que realmente quer, deseja, um profissional pode sair do zero sim, e se tornar um exemplo na operação. Bem, quero agradecer a você, Adriana, Marcelo, e a você, Cíntia. Eh, bem, Adriana, deixa uma mensagem final para a gente, por favor. Deixa sim. Eu quero agradecer, né, e dizer para todos, né, que estão assistindo, nos vendo, que muito mais do que uma limpeza profissional que nós fazemos, é o cuidado que nós temos com cada um dos nossos clientes. E quero agradecer muito a dona Cíntia pela paciência que teve, né, de me ensinar. Me ensina até hoje, todos os dias, né? Ela me manda muita coisa boa para eu aprender e eu sou só gratidão por ela. Muito bom. Marcelo, mensagem final? E agradecer a participação, e dizer que, assim como a Solute tem um dos seus valores que são as pessoas, né, a Constância também tem isso, né, então é um fator importante para nós também, e a gente percebe isso no dia a dia, das pessoas. E se aquele que tiver ainda alguma dúvida, né, que se o sistema funciona mesmo, o método funciona, procure a Constância, que vocês não vão se arrepender. Cíntia, eu quero algo especial. Imagina que você está fazendo um post no Instagram e todos os empresários que são pessoas que você pode ajudar com o seu método vão ver esse post. Então, vão ver um recado seu aí de 1 minuto. O Instagram fez essa bênção, entregou para todo mundo e todo mundo vai ver esse seu conteúdo. O que que você falaria para essa pessoa que você pode ajudar com o seu método?
eu diria que é importante a pessoa acreditar no nosso trabalho, porque eu sei que ele dá resultado. A nossa equipe, ela está sempre muito, disposta, a começar dos nossos encarregados. Nós somos uma empresa, que nós carregamos mesmo o nome da Constância com muita responsabilidade, porque ele, além de ser o nome da minha sogra, ele ele carrega um significado muito grande, porque na vida da gente tudo é constância. Então, e pra gente, constância não é só um nome, é a prática do dia a dia e é a constância no processo de aprendizagem contínua, é a constância na supervisão, a constância na execução do serviço, a constância na responsabilidade, a constância na entrega do nosso trabalho. Então, é a questão da responsabilidade nossa que eu acredito que faz muita diferença no trabalho de uma forma geral. Maravilha. E você que gostou desse episódio aqui e conhece, por exemplo, algum empresário que gostaria deve assistir esse episódio, se você acha isso, manda para ele, compartilha esse episódio do podcast com ele. Você também é convidado a deixar comentários aqui embaixo com suas dúvidas e, obviamente, curtir esse podcast. Bem, se você quer conhecer mais sobre o método e o trabalho da Cíntia na Constância, eu vou deixar aqui embaixo todas as redes sociais. Vou deixar também, além das redes sociais de todas aqui, o site da Solute, para você também conhecer mais do trabalho do Marcelo. Talvez essa conversa mostre que quando existe método limpeza, ela deixa de ser uma despesa e passa a ser uma estratégia importante que você não está enxergando na sua empresa. Bem, a gente se vê no próximo episódio. Tchau!